Bom dia, graças a Deus por mais um belo dia e que grande oportunidade de estar aqui com você e compartilhar o conhecimento das Escrituras. Olha, continuando nossa série desta semana, Mentalidade Próspera, hoje nós vamos abordar um tema que tem travado a vida de muitos cristãos: o medo. Infelizmente, muitos de nós não acreditam, por medo, na capacidade que Deus nos deu de nos desenvolvermos e prosperarmos e colocarmos em prática os dons e talentos dados pelo Criador. O medo tem matado muitos sonhos, tem deixado muitos cristãos frustrados por não viverem seu propósito e não conseguirem prosperar verdadeiramente. Por isso, nosso Provérbios de hoje, 3, 25 e 26, nos diz assim: não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos, quando vier, porque o Senhor será a tua confiança e guardará os teus pés de serem presos. Vamos ampliar este provérbio hoje. Vamos levar esse ensinamento o mais longe que puder para de fato mudar a sua vida. Ele começa dizendo assim: não temas o pavor repentino. Quando o medo vier em sua mente, não tema, porque ele vai investir contra os seus sonhos e seus planos. Coisas do tipo: você não é capaz, você não merece, você não é bom o suficiente, você não consegue. Sua mente está preparada para isso, porque você não foi condicionado a entender o medo e controlá-lo. Por isso não consegue crescer e prosperar. Tudo que você faz está preso a um medo terrível de não dar certo, de perder, de passar vergonha. Por isso o provérbio segue: não tema a investida do perverso. Seu medo é perverso e ele vai investir contra você. Seu maior inimigo está na sua mente. Por isso, na aula de ontem, nós falamos da mentalidade positiva, que encontra algo de bom em toda e qualquer situação. Mas o provérbio não para por aí. Ele traz a solução contra o medo. Ele diz: porque o Senhor será a sua confiança. Queridos, quem é Deus para você? Não existe esse negócio de medo para quem está com Deus. Você só precisa entender que existe um processo. Deixa eu te dar um exemplo. Ou melhor, eu vou te dar o meu exemplo. Eu larguei boa parte do que eu fazia. Eu era empresário com vários funcionários já há vários anos, mas aquele tinha sido, mas não era mais o meu propósito. O meu propósito era ensinar cristãos comuns a viverem o extraordinário com o ensino das Escrituras. Eu gostaria que os meus irmãos em Cristo, independentemente de religião, pudessem experimentar a vida que eu vivo, ser próspero no casamento, porque o meu casamento é conduzido pelas Escrituras, ser próspero na educação dos filhos, porque eu educo os meus filhos com o ensino das Escrituras, ser próspero profissionalmente, porque a minha vida profissional é dirigida pelas Escrituras, ser forte emocionalmente, porque as minhas emoções são dirigidas pelas Escrituras. Por isso eu pergunto: quem é Deus para você? Você acredita? Eu sei que você acredita. Então precisa aprender no manual de vida que ele nos deixou. Deus te ama e não quer que você viva no medo. O provérbio continua: guardará os seus pés de serem presos. Se você está guardado, não permita que o medo prenda os seus pés e não deixe você caminhar e prosperar de verdade. Agora, não podemos ser ingênuos. Toda prosperidade requer um processo de caminhada, de erros, de acertos. Quando eu abandonei tudo para viver o meu propósito, eu sabia que não seria fácil. Não é porque o objetivo é nobre que Deus vai simplesmente me colocar para falar e uma multidão vai me ouvir. Não é assim. Mas eu não podia deixar o medo me travar. Então eu comecei. Treinava pessoas com as escrituras individualmente, apenas conhecidos, depois em dupla, depois em 5 pessoas, até que um dia eu fiz minha primeira palestra, depois a segunda, a terceira, até que eu vim para a internet, comecei com 0 seguidores, nem para os meus amigos eu falei que tinha um canal. Comecei no Facebook, gravava vídeos todos os dias e tinha 3, 4 curtidas. Hoje no Facebook nós somos mais de 50 mil pessoas nos acompanhando. Aí eu fui para o YouTube, comecei com 0 seguidores, hoje tem 2.000 pessoas, no Instagram quase 3.000 pessoas, e isso num período de 1 ano e meio. É pouco perto de muitas pessoas que têm milhões de seguidores. É, queridos, e eu sei disso. Mas não importa.
O que importa é eu estar cumprindo o meu propósito sem medo do fracasso, sem medo do que os outros vão pensar, sem medo porque Deus me trouxe até aqui e quem vai completar essa obra em minha vida é Ele. A mim cabe controlar a minha mente e seguir em frente. João, mas como eu faço isso de forma prática na minha mente? Tudo é treino, queridos. E se você sabe que o medo tem te paralisado, comece a treinar a sua mente e o seu coração para serem fortes. E como as Escrituras nos ajudam nisso? Em 1 João 4,18 nós somos ensinados: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, no amor não existe medo. Se o amor de Deus habitar no seu coração, não pode existir medo. E o versículo continua: o perfeito amor lança fora o medo. Não tem como o medo te parar. Agora, se o medo está te parando e travando o seu avanço, o versículo nos ensina que o medo produz tormento. Você não dá o próximo passo porque fica com medo do que vai acontecer. Nunca tem coragem o suficiente para mudar de situação, para sair dessa zona de conforto que não te leva para lugar nenhum, porque tem medo de prosperar. Olha, parece loucura o que eu estou dizendo, mas infelizmente é verdade. Eu tenho visto nos nossos treinamentos muitos, mas muitos cristãos que estão com medo de prosperar, de ser feliz, acreditam que prosperar é errado e que é mais santo aquele que vive nas maiores dificuldades. Querido, isso não está nas Escrituras. Muito pelo contrário. Não é se o cristão pode prosperar, é se não prospera, algo está errado. Em alguma área você precisa prosperar, senão existe algo de errado, e na maioria das vezes é um medo. Se você continuar com medo, o versículo nos diz: você não será aperfeiçoado no amor. Mas, João, eu amo a Deus e eu estou com medo. Eu sei, e Deus também já sabia. Por isso, Deus já dá a solução no versículo anterior a este. Ele diz: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, o amor que Ele tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Se você permanecer em Deus, você vai ser aperfeiçoado no amor. E este amor vai jogar fora o medo. Eu sei que você ama a Deus, porém não está colocando nele a sua confiança. Por isso você fica com medo, porque o amor verdadeiro não está sendo seguido. Não adianta confiar de boca, tem que ser de coração, em verdade, e esse amor vai jogar fora todo medo. Mas, João, como eu posso ser aperfeiçoado neste amor? Josué 1,9 nos diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Na prática, como isso funciona? Deus pergunta: não foi eu que te mandei? Não é Deus que diz que o verdadeiro amor joga fora todo medo? Então confia. Quando meu filho era pequeno, eu colocava ele em cima da mesa e me afastava um pouco e dizia para ele: pula, filho. Sabe o que ele fazia sem nem pensar? Pulava. Por quê? Confiava. Agora ele tem 9 anos. E se eu colocar ele em cima da mesa e disser: pula, filho, ele vai pensar em todas as possibilidades e não vai pular. Ele está certo. Agora ele é bem mais pesado, dependendo do pulo, talvez eu não consiga segurar direito e ele pode cair. Agora com Deus, queridos, não importa a sua idade, não importa quanto você pesa, Ele vai te sustentar por toda a vida. O quanto você confia? Peça a Deus duas coisas: que te dê sabedoria para ser consciente de suas ações e fé para colocar tudo na mão de Deus. Por isso ele continua o versículo: esforça-te, tem de bom ânimo. Com Deus não se brinca, queridos. Se você não se esforçar, não adianta querer prosperar. Tem gente que ora e quer que Deus faça todo o resto. Ele pode fazer, mas não vai. Ele quer que você caminhe e siga em frente, que coloque em prática todos os talentos que ele deixou em suas mãos para que sejam multiplicados. Senão, você precisa aprender com Provérbios 6, que diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Corra atrás dos seus planos e seus objetivos. Não pare. Continue sem medo. O verdadeiro amor joga fora todo o medo. E ele continua em Josué 1,9: tem de bom ânimo. É o que nós ensinamos na aula de ontem, mentalidade positiva, encontrando o que é bom em todas as situações. E ele termina de forma maravilhosa: porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.
Não permita que o medo te pare. Quais foram as chaves de hoje? O verdadeiro amor joga fora todo medo em Cristo. Em Cristo, o medo não pode te parar. Depois, se esforce. Deus vai te ajudar, mas você tem que estar preparado para caminhar. E o terceiro, confie. Deus é contigo. Se você caminhar dentro de princípios e valores, você vai viver o extraordinário. Eu tenho certeza disso. Agora, não se compare com ninguém. Viva a sua vida. Apenas compare você hoje com o que você foi ontem e melhore a cada dia. Existem muitas pessoas frustradas porque olha para o outro e quer viver a vida do outro. Não! Cada um tem sua jornada. Apenas foque no que você precisa fazer. Que Deus te fortaleça, te dê saúde, paz, prosperidade e sabedoria para você caminhar seguro, sem medo de ser feliz. Um grande abraço, queridos. Fique com Deus e até amanhã com mais um Provérbios na Prática, se Deus assim permitir.